As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área médica no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio da medicina brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Patrícia Oliveira e eu trabalho como radiologista no Hospital Central de Brasília há 12 anos. Durante toda a minha carreira, analisei mais de 50 mil exames de imagem, desde radiografias simples de ossos fraturados, até tomografias complexas de tumores cerebrais, ressonâncias magnéticas de coluna e ultrassonografias obstétricas. Desenvolvi um olho clínico extremamente aguçado para identificar as mais sutis patologias, anomalias congênitas e condições médicas raras através de imagens radiológicas. Minha jornada na medicina começou ainda na adolescência, quando meu avô sofreu um derrame e passei meses acompanhando seus exames de imagem no hospital. Fiquei fascinada pela capacidade da tecnologia médica de revelar o interior do corpo humano, de mostrar estruturas invisíveis a olho nu, de diagnosticar doenças antes mesmo que sintomas aparecessem. Decidi que queria ser a pessoa capaz de decifrar esses mistérios anatômicos, de encontrar respostas nas sombras e contrastes das imagens médicas. Durante a faculdade de medicina, sempre fui a aluna mais dedicada nas disciplinas de anatomia e fisiologia. Passava horas estudando atlas radiológicos, memorizando cada variação anatômica normal, cada padrão de apresentação de patologias. Meus professores constantemente elogiavam minha capacidade de correlacionar achados radiológicos com quadros clínicos, uma habilidade que consideram fundamental para um bom radiologista. Após a residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, fui contratada pelo Hospital Central de Brasília, uma instituição de alta complexidade que atende pacientes de todo o Distrito Federal e estados vizinhos. O Departamento de Radiologia do hospital é um dos mais modernos do Centro-Oeste, equipado com tomógrafos de última geração, equipamentos de ressonância magnética de alto campo, sistemas digitais de processamento de imagem e workstations com software avançado de análise radiológica. Minha rotina de trabalho sempre foi muito organizada e sistemática. Chego ao hospital às 7 da manhã, reviso a lista de exames programados para o dia, priorizo casos urgentes vindos do pronto-socorro e dedico o restante do tempo aos exames eletivos. Tenho o hábito de analisar cada imagem com extremo cuidado, ampliando detalhes, ajustando contraste e brilho, comparando com exames anteriores quando disponíveis. Durante meus primeiros 10 anos de carreira, enfrentei casos desafiadores que testaram meus conhecimentos e habilidades diagnósticas. Identifiquei tumores raros em localizações atípicas, diagnostiquei malformações congênitas complexas, encontrei corpos estranhos em localizações surpreendentes, detectei patologias em estágios iniciais que mudaram completamente o prognóstico dos pacientes. Cada diagnóstico correto era uma vitória pessoal, uma confirmação de que havia escolhido a profissão certa. Mas o que comecei a descobrir nos últimos 2 anos do meu trabalho me fez questionar não apenas minha sanidade mental, mas também os limites fundamentais do que consideramos possível na medicina moderna, na física das imagens médicas e até mesmo na natureza da realidade que percebemos através de nossos equipamentos de diagnóstico por imagem. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de março do ano passado, um dia que parecia absolutamente normal em todos os aspectos. Eu estava trabalhando no meu horário habitual, analisando uma série de radiografias de tórax de rotina que haviam sido solicitadas pelo pronto-socorro durante a madrugada. A carga de trabalho era típica para uma terça-feira, aproximadamente 40 exames para laudar, incluindo radiografias simples, tomografias de abdômen e algumas ultrassonografias. O paciente em questão era um homem de 63 anos chamado Antônio Silva, aposentado, que havia dado entrada no pronto-socorro às 2 da manhã, com queixas de tosse seca persistente e leve falta de ar. Seus sinais vitais estavam estáveis, não apresentava febre, e o exame físico realizado pelo médico plantonista não havia revelado alterações significativas nos pulmões. A radiografia de tórax havia sido solicitada como parte da investigação de rotina para descartar pneumonia
ou outras patologias respiratórias. Quando abri o exame do Sr. Antônio na minha workstation, a primeira impressão foi completamente normal. A técnica radiológica estava adequada, com boa penetração dos raios-x, posicionamento correto do paciente e ausência de artefatos técnicos que pudessem comprometer a interpretação. Os pulmões apresentavam transparência normal, sem sinais de consolidação, nódulos ou massas. O coração estava em posição e tamanho dentro dos limites da normalidade. As estruturas ósseas do tórax, incluindo costelas, clavículas e coluna vertebral, não mostravam alterações. Estava prestes a emitir um laudo de radiografia de tórax normal quando decidi fazer uma análise mais detalhada, como era meu hábito em todos os exames. Ampliei a imagem para examinar mais cuidadosamente a região do mediastino, aquela área central do tórax onde se localizam o coração, os grandes vasos sanguíneos, o esôfago e outras estruturas vitais. Foi nesse momento que notei algo que me deixou completamente desconcertada e questionando minha própria percepção visual. Na região do mediastino posterior, entre o coração e a coluna vertebral, havia uma sombra que definitivamente não deveria estar presente em uma radiografia normal. Não era um tumor, não era um linfonodo aumentado, não era nenhuma estrutura anatômica que eu pudesse reconhecer em 12 anos de experiência analisando imagens radiológicas. A forma da sombra era o que mais me perturbava. Era uma silhueta humanoide perfeita, como se houvesse uma pessoa em miniatura, de aproximadamente 5 centímetros de altura, localizada dentro do tórax do paciente. A figura estava em posição vertical, com contornos nítidos que delineavam claramente uma cabeça, tronco, braços e pernas. Era anatomicamente proporcional e detalhada de uma forma que nenhum artefato técnico ou sobreposição de estruturas poderia explicar. Pisquei várias vezes, ajustei o brilho e contraste da imagem, mudei a ampliação, até mesmo me levantei da cadeira e voltei a sentar para ter certeza de que não estava tendo algum tipo de alucinação visual causada por cansaço ou estresse. Mas a figura continuava lá, nítida e inconfundível, desafiando toda a minha formação médica e conhecimento de anatomia radiológica. Minha primeira reação foi assumir que se tratava de algum tipo de artefato técnico, talvez um problema na aquisição da imagem, no processamento digital, ou mesmo um defeito no sensor do equipamento de radiografia digital. Chamei imediatamente o técnico em radiologia responsável pelo exame, Carlos Ferreira, um profissional extremamente experiente que trabalhava comigo há mais de 8 anos e que conhecia todos os equipamentos do departamento melhor que qualquer outra pessoa. Carlos veio até minha estação de trabalho e observou a imagem com a mesma perplexidade que eu estava sentindo. Verificamos juntos todos os parâmetros técnicos do exame: voltagem, amperagem, tempo de exposição, distância foco-filme, posicionamento do paciente. Tudo estava absolutamente dentro dos padrões normais. Carlos me garantiu que o exame havia sido realizado seguindo rigorosamente todos os protocolos técnicos estabelecidos, que o equipamento havia passado por manutenção preventiva recentemente e estava funcionando perfeitamente, e que não havia ocorrido nenhuma intercorrência durante a realização da radiografia. Para descartar definitivamente qualquer problema técnico, decidimos repetir o exame. Carlos entrou em contato com o pronto-socorro para solicitar que o Sr. Antônio retornasse ao departamento de radiologia para uma nova radiografia de tórax. Explicamos que havia uma questão técnica com a primeira imagem que exigia repetição do exame para garantir a qualidade diagnóstica. Porém, quando Carlos ligou para o pronto-socorro, recebemos uma informação que tornava impossível repetir o exame. O Sr. Antônio Silva havia recebido alta médica 2 horas depois da realização da primeira radiografia, com diagnóstico de bronquite leve e prescrição de broncodilatadores. O médico plantonista havia considerado que os sintomas eram brandos e compatíveis com uma infecção viral das vias respiratórias superiores, não justificando internação ou investigação adicional. O setor de atendimento ao paciente tentou entrar em contato com o Sr. Antônio através dos telefones fornecidos durante o cadastro, mas todos os números estavam incorretos ou fora de serviço. O endereço constante no sistema também se mostrou inconsistente quando verificado pelos correios. Era como se o paciente tivesse simplesmente desaparecido após receber alta.
sem deixar rastros de como poderia ser localizado para repetir o exame. Esta situação me deixou extremamente desconfortável e intrigada. Fiquei observando aquela imagem por horas, analisando cada detalhe da figura humanoide, tentando encontrar alguma explicação racional para sua presença. Mostrei a radiografia para outros colegas radiologistas do departamento, incluindo meu chefe, o Dr. Augusto Mendes, um profissional respeitado com mais de 20 anos de experiência em diagnóstico por imagem. Dr. Augusto examinou a imagem com o cuidado meticuloso que caracterizava seu trabalho. Ele ampliou diferentes regiões, ajustou parâmetros de visualização, comparou com radiografias normais de outros pacientes e até mesmo consultou livros de anatomia radiológica para verificar se poderia haver alguma variação anatômica extremamente rara que justificasse aquela aparência. Após uma análise demorada, Dr. Augusto admitiu que nunca havia visto nada parecido em toda sua carreira. Sugeriu algumas explicações técnicas possíveis: sobreposição incomum de estruturas anatômicas criando uma ilusão óptica, artefato de movimento do paciente durante a exposição, problema na revelação digital da imagem, ou até mesmo contaminação do chassi radiográfico com material estranho. Todas essas explicações eram teoricamente possíveis, mas nenhuma delas convencia completamente quando analisávamos os detalhes específicos da imagem. A figura humanoide era excessivamente nítida e anatomicamente detalhada, para ser resultado de sobreposição casual de estruturas. Não havia sinais de movimento ou borramento que indicassem artefato cinético. O processamento digital da imagem estava tecnicamente perfeito em todas as outras regiões. Decidimos catalogar o caso como uma curiosidade radiológica inexplicável e arquivá-lo para possível discussão em futuras reuniões científicas do departamento. Dr. Augusto sugeriu que eu deveria escrever um relato de caso sobre a anomalia, incluindo todas as características técnicas do exame e as hipóteses diagnósticas consideradas. Poderia ser material interessante para publicação em revistas especializadas em radiologia ou para apresentação em congressos médicos. Durante as semanas seguintes, tentei me concentrar na rotina normal de trabalho, mas constantemente me pegava pensando naquela imagem estranha. Chegou ao ponto de eu imprimir a radiografia e levar para casa, onde passei horas observando a figura humanoide sob diferentes tipos de iluminação, tentando detectar algum detalhe que pudesse elucidar sua origem. Foi 3 semanas depois do primeiro caso que tudo mudou drasticamente e percebi que não estava lidando com uma anomalia isolada, mas sim com um padrão perturbador que desafiava todas as minhas concepções sobre realidade e medicina. O segundo caso envolveu uma paciente de 42 anos chamada Maria Santos, que havia sido internada na enfermaria de gastroenterologia para investigação de dores abdominais crônicas. Os exames laboratoriais de sangue eram normais. A endoscopia digestiva alta não havia revelado alterações significativas, e uma ultrassonografia abdominal prévia estava dentro dos limites da normalidade. O gastroenterologista assistente havia solicitado uma tomografia computadorizada de abdômen com contraste para investigação mais detalhada de possíveis patologias intra-abdominais. A tomografia foi realizada numa quinta-feira pela manhã, seguindo o protocolo padrão com contraste intravenoso iodado e aquisição de imagens em múltiplas fases: sem contraste, fase arterial, fase portal e fase de equilíbrio. O exame foi tecnicamente perfeito, com excelente qualidade de imagem e ausência de artefatos que pudessem comprometer a interpretação diagnóstica. Comecei a análise da tomografia seguindo minha rotina habitual: avaliação inicial das imagens axiais, desde a cúpula diafragmática até a pelve, seguida de reconstruções multiplanares nas orientações coronal e sagital. Todos os órgãos abdominais estavam anatomicamente normais. Fígado com contornos regulares e densidade homogênea, vesícula biliar sem cálculos ou espessamento parietal, pâncreas com morfologia preservada, rins com função excretora normal, intestino sem sinais de obstrução ou inflamação. Foi durante a análise detalhada dos cortes axiais passando pela região hepática que encontrei algo que literalmente me fez questionar minha sanidade mental e minha capacidade de interpretar exames radiológicos. Na porção central do lobo direito do fígado, claramente visível em múltiplos cortes sequenciais,
Havia a imagem perfeitamente nítida de um rosto humano completo. Não se tratava de pareidolia, aquele fenômeno psicológico onde nosso cérebro interpreta padrões aleatórios como formas familiares, como quando vemos rostos nas nuvens ou em manchas na parede. Era literalmente um rosto humano anatomicamente completo e detalhado, com olhos claramente definidos, nariz proporcional, boca com lábios visíveis, até mesmo rugas de expressão e contornos faciais específicos que sugeriam uma pessoa idosa. O mais perturbador era que o rosto parecia estar olhando diretamente para fora da imagem, como se houvesse uma pessoa consciente dentro do fígado da paciente, observando atentamente o processo de tomografia. Os olhos tinham uma expressão alerta e inteligente, como se a pessoa por trás daquele rosto estivesse ciente de estar sendo observada através do exame de imagem. Verifiquei meticulosamente os cortes anteriores e posteriores da sequência tomográfica. O rosto aparecia consistentemente em 8 cortes consecutivos, com variações sutis de ângulo e perspectiva que criavam uma sensação tridimensional realística. Era impossível que se tratasse de artefato técnico ou coincidência anatômica, pois a coerência da imagem ao longo de múltiplos cortes descartava qualquer explicação baseada em casualidade. Desta vez, não hesitei em chamar Dr. Augusto imediatamente. Expliquei pelo telefone que havia encontrado uma anomalia ainda mais perturbadora que o caso anterior da radiografia com figura humanoide. Pedi que ele viesse até minha estação de trabalho com urgência para analisar as imagens em tempo real. Doutor. Augusto chegou ao meu setor 15 minutos depois, visivelmente curioso sobre o que eu poderia ter descoberto que justificasse tanta urgência. Mostrei para ele as imagens tomográficas, corte por corte, demonstrando como o rosto humano aparecia de forma consistente e detalhada ao longo da sequência de imagens hepáticas. A reação do Dr. Augusto foi ainda mais intensa que no caso anterior. Ele ficou em silêncio por vários minutos, observando as imagens repetidamente, ajustando janela e nível de visualização, ampliando diferentes regiões, claramente tentando encontrar uma explicação técnica ou médica para o que estávamos vendo. Depois de uma análise demorada, ele admitiu estar completamente perplexo e sem qualquer hipótese racional para explicar a presença daquele rosto no fígado da paciente. Para descartar definitivamente qualquer problema técnico com o equipamento de tomografia ou com o processamento das imagens, Dr. Augusto tomou a decisão de repetir o exame no mesmo dia. Ele pessoalmente conversou com a doutora Carmen, a gastroenterologista responsável pelo caso, explicando que havia uma questão técnica com a primeira tomografia que exigia repetição imediata. A segunda tomografia foi realizada 3 horas depois, utilizando o mesmo equipamento, o mesmo protocolo técnico, o mesmo tipo e volume de contraste, com a mesma paciente. O técnico responsável foi orientado a ter cuidado redobrado com o posicionamento e os parâmetros de aquisição, para garantir que não houvesse nenhuma variável técnica que pudesse explicar as anomalias da primeira tomografia. O resultado da segunda tomografia foi ainda mais desconcertante e perturbador do que esperávamos. O exame estava absolutamente normal em todos os aspectos. O fígado apresentava densidade e morfologia completamente normais, sem nenhum vestígio da imagem facial que havíamos visto anteriormente. Era como se o rosto humano tivesse simplesmente desaparecido, deixando apenas tecido hepático normal em seu lugar. Comparamos lado a lado as 2 tomografias, realizadas com apenas 3 horas de intervalo. A primeira mostrava claramente o rosto humano no fígado, enquanto a segunda estava completamente normal. Todas as outras estruturas anatômicas eram idênticas entre os 2 exames, confirmando que se tratava da mesma paciente e da mesma região anatômica. Esta situação criou um dilema ético e médico complexo. Qual laudo deveria ser emitido? Como explicar para a médica assistente que o primeiro exame mostrava uma anomalia inexplicável que havia desaparecido no segundo exame? Como documentar adequadamente esta situação nos registros médicos, sem parecer que estávamos tendo alucinações coletivas? Dr. Augusto decidiu convocar uma reunião de emergência com toda a equipe de radiologia para discutir os 2 casos anômalos que havíamos documentado. A reunião foi agendada para o final daquela mesma semana, numa sexta-feira após o expediente normal.
para garantir que poderíamos ter uma discussão aprofundada sem interrupções da rotina assistencial. Participaram da reunião eu, Dr. Augusto, Carlos Ferreira e mais 2 técnicos em radiologia, Roberto Silva e Ana Carvalho, e a doutora Fernanda Costa, outra radiologista sênior do departamento com 15 anos de experiência. Preparei uma apresentação detalhada dos 2 casos, incluindo as imagens originais, os parâmetros técnicos dos exames, as tentativas de repetição e todas as hipóteses diagnósticas que havíamos considerado. A discussão foi intensa e revelou opiniões divergentes dentro da equipe. Carlos e Roberto, como técnicos experientes, estavam convencidos de que deveria haver alguma explicação técnica que ainda não havíamos identificado. Sugeriram problemas no software de reconstrução de imagens, interferência eletromagnética no momento da aquisição, ou até mesmo sabotagem dos equipamentos por pessoa mal intencionada. Doutora Fernanda apresentou uma hipótese psicológica para os fenômenos. Segundo ela, é possível que o estresse do trabalho em radiologia, combinado com longas horas observando imagens médicas, pudesse criar uma condição de pareidolia intensificada, onde começaríamos a ver formas humanas em padrões normais de tecidos. Ela sugeriu que eu deveria procurar acompanhamento psicológico para investigar possível síndrome de burnout. Dr. Augusto, como chefe do departamento, adotou uma posição mais cautelosa e científica. Reconheceu que os fenômenos eram inexplicáveis com base no conhecimento médico atual, mas enfatizou a necessidade de manter rigor científico e evitar especulações sobre causas sobrenaturais ou paranormais. Decidiu implementar um protocolo especial de dupla leitura para todos os exames do departamento durante as próximas semanas. O protocolo determinava que todos os exames de imagem realizados no departamento passariam por análise independente de 2 radiologistas diferentes, sem que um soubesse da interpretação do outro. Qualquer anomalia inexplicável identificada por qualquer membro da equipe deveria ser imediatamente reportada para análise coletiva e documentação detalhada. Foi através desse protocolo rigoroso de dupla leitura que descobrimos algo que mudou completamente nossa percepção da situação. Eu não estava sozinha vivenciando esses fenômenos. Outros membros da equipe também estavam encontrando anomalias similares, mas haviam assumido que se tratava de problemas técnicos isolados ou dúvidas sobre sua própria competência profissional. Nos 15 dias seguintes à implementação do protocolo especial, foram identificados e documentados 6 casos adicionais de imagens anômalas por diferentes membros da equipe. Doutora Fernanda, apesar de sua hipótese inicial sobre pareidolia, encontrou a imagem clara de uma mão humana completa numa ultrassonografia de tireoide. A mão estava anatomicamente perfeita, com dedos individuais visíveis, até mesmo unhas definidas, localizada na região do lobo tireoidiano direito. Carlos Ferreira identificou numa radiografia de coluna lombar a silhueta completa de uma figura humana em posição fetal, localizada na região do canal medular, entre as vértebras L3 e L4. A figura era pequena, mas extremamente detalhada, mostrando contornos de cabeça, membros e até mesmo cordão umbilical, como se fosse um feto humano em desenvolvimento. Roberto Silva encontrou numa tomografia de crânio a imagem de um segundo cérebro, anatomicamente perfeito, mas menor que o normal, localizado na região temporal direita, onde deveria haver apenas tecido cerebral normal. O cérebro adicional mostrava todas as estruturas neuroanatômicas clássicas: córtex cerebral, núcleos da base, ventrículos, até mesmo vascularização cerebral detalhada. O caso mais perturbador foi descoberto pelo Dr. Marcos Almeida, um radiologista que trabalhava no turno noturno e que inicialmente não havia participado de nossas discussões sobre os fenômenos anômalos. Numa ressonância magnética de pelve feminina, ele encontrou a imagem nítida de um bebê completo, anatomicamente desenvolvido, localizado dentro do útero de uma paciente de 65 anos que estava na menopausa há mais de 15 anos. O bebê na ressonância mostrava detalhes anatômicos impossíveis de serem artefatos técnicos: expressão facial serena, cabelos finos, membros proporcionais,
Até mesmo roupas que pareciam ser uma pequena túnica branca. A paciente definitivamente não estava grávida, conforme confirmado por exames laboratoriais de beta-HCG negativo e exame ginecológico normal. Todos esses casos tinham características comuns que começaram a formar um padrão reconhecível. As anomalias apareciam apenas na primeira leitura dos exames e desapareciam completamente quando os exames eram repetidos. Os pacientes nunca apresentavam sintomas clínicos relacionados às imagens estranhas que apareciam em seus exames. As formas humanas visualizadas eram sempre extremamente nítidas e anatomicamente corretas, impossíveis de serem explicadas como artefatos técnicos. Dr. Augusto percebeu que estávamos lidando com algo muito além de problemas técnicos isolados ou estresse profissional individual. A consistência dos achados entre diferentes membros da equipe, utilizando equipamentos diferentes, em pacientes diferentes, sugeria que havia algum fator externo influenciando nossos exames de imagem de forma sistemática. Decidiu que precisávamos investigar mais profundamente as possíveis causas dos fenômenos. Contratou uma empresa de engenharia biomédica para fazer uma avaliação técnica completa de todos os equipamentos de radiologia do hospital, incluindo verificação de calibração, interferência eletromagnética, qualidade da energia elétrica e possíveis problemas de software ou hardware. A avaliação técnica durou uma semana inteira e envolveu testes rigorosos de todos os equipamentos: aparelhos de raios-x, tomógrafos, equipamentos de ressonância magnética, sistemas de ultrassonografia, workstations de análise de imagem, servidores de armazenamento digital e toda a infraestrutura de rede e conectividade. O relatório final da engenharia biomédica foi categoricamente claro. Todos os equipamentos estavam funcionando perfeitamente dentro das especificações técnicas. Não havia problemas de calibração, interferência eletromagnética, qualidade de energia ou defeitos de software. Os sistemas de processamento e armazenamento de imagens operavam com total integridade técnica. Essa conclusão técnica eliminou definitivamente qualquer hipótese de que os fenômenos fossem causados por problemas nos equipamentos. Estávamos claramente lidando com algo que transcendia explicações tecnológicas convencionais, algo que desafiava nossa compreensão de como funcionam os exames de imagem médica. Dr. Augusto então decidiu investigar aspectos ambientais e históricos que poderiam estar relacionados aos fenômenos. Começamos a catalogar sistematicamente informações sobre todos os casos anômalos, horários de realização dos exames, localização específica dentro do departamento, dados demográficos dos pacientes, tipos de equipamentos utilizados, condições climáticas, fases lunares e qualquer outro fator que pudesse ser relevante. A análise estatística dos dados revelou padrões intrigantes. Todos os exames com anomalias haviam sido realizados durante o período noturno, entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Todos os pacientes envolvidos haviam chegado ao departamento de radiologia, passando pelo corredor principal que conectava o pronto-socorro ao setor de diagnóstico por imagem. Mais especificamente, descobrimos que os fenômenos ocorriam apenas com pacientes que haviam permanecido por mais de 30 minutos na sala de espera do departamento de radiologia antes da realização dos exames. Pacientes que eram levados diretamente para os equipamentos, sem aguardar na sala de espera, nunca apresentavam anomalias em suas imagens. Esta descoberta nos levou a investigar mais detalhadamente a sala de espera do departamento e o corredor de acesso. A sala de espera era um ambiente aparentemente normal. Cadeiras confortáveis, revistas, televisão, ar-condicionado, iluminação adequada. Não havia nada visualmente perturbador ou incomum no ambiente. Porém, quando começamos a pesquisar a história arquitetônica daquela área do hospital, descobrimos informações que mudaram completamente nossa perspectiva sobre os fenômenos que estávamos vivenciando. O corredor que conectava o pronto-socorro ao departamento de radiologia, incluindo a área onde atualmente se localiza a nossa sala de espera, havia sido construído exatamente sobre o local onde funcionava o antigo laboratório de anatomia patológica do hospital, desativado há 15 anos devido a reformas estruturais. Durante mais de 3 décadas, aquele subsolo havia abrigado todas as atividades de anatomia patológica do hospital: necropsias de pacientes falecidos, processamento de biópsias cirúrgicas,
preparação de peças anatômicas para estudo, conservação de órgãos em formol para pesquisa médica. Milhares de procedimentos post-mortem haviam sido realizados naquele local ao longo dos anos. Conversas com funcionários antigos do hospital revelaram informações ainda mais perturbadoras sobre o antigo laboratório de anatomia patológica. Vários técnicos e médicos que haviam trabalhado no local relataram experiências estranhas ao longo dos anos. Equipamentos que funcionavam sozinhos durante a madrugada, luzes que se acendiam em salas vazias, sons inexplicáveis vindos das câmaras frigoríficas, sensação constante de serem observados durante o trabalho. Dr. Henrique Moreira, um patologista aposentado que havia chefiado o laboratório por mais de 20 anos, nos contou que muitos funcionários se recusavam a trabalhar sozinhos no local, especialmente durante plantões noturnos. Havia relatos recorrentes de sombras que se moviam sem fonte de luz identificável, vozes sussurrando vindas de salas vazias, até mesmo aparições visuais de figuras humanas nos corredores do laboratório. O laboratório foi oficialmente fechado em 2008, supostamente devido a necessidades de reestruturação arquitetônica e modernização das instalações hospitalares. Mas Dr. Henrique revelou que o fechamento também estava relacionado ao alto índice de rotatividade de funcionários, que constantemente pediam transferência para outros setores alegando desconforto psicológico para trabalhar naquele ambiente. Quando o laboratório foi desativado, todos os corpos e materiais anatômicos deveriam ter sido transferidos para outras instituições ou adequadamente descartados, seguindo protocolos de biossegurança. Porém, algumas conversas informais com funcionários antigos sugeriram que nem todo o material biológico foi adequadamente relocado. Havia rumores persistentes de que alguns espécimes anatômicos, principalmente órgãos preservados em formol para fins didáticos e de pesquisa, teriam sido esquecidos durante o processo de transferência. Esses materiais poderiam ter permanecido nos porões do hospital, em salas esquecidas ou lacradas durante as reformas posteriores. Esta possibilidade nos levou a uma investigação que revelaria a verdadeira origem dos fenômenos que estávamos vivenciando no departamento de radiologia. Com autorização formal da direção do hospital, organizamos uma vistoria completa dos subsolos do prédio, especificamente na área que ficava diretamente abaixo do corredor de acesso e da sala de espera do nosso departamento. A vistoria foi realizada por uma equipe de manutenção do hospital, acompanhada por Dr. Augusto, por mim, e por um representante da vigilância sanitária. Utilizamos lanternas potentes, equipamentos de detecção de gases e seguimos rigorosos protocolos de segurança para explorar áreas que haviam permanecido fechadas por mais de uma década. O que encontramos nos subsolos confirmou nossos piores temores e explicou definitivamente a origem dos fenômenos paranormais que estávamos vivenciando no departamento de radiologia. Em uma sala esquecida e lacrada, localizada exatamente abaixo da nossa sala de espera, descobrimos centenas de recipientes de vidro contendo órgãos humanos preservados em formol. Corações, fígados, cérebros, pulmões, rins, membros inteiros, sistemas reprodutivos completos, todos perfeitamente conservados, mas abandonados por mais de 15 anos desde o fechamento do laboratório de anatomia patológica. O estado de conservação dos órgãos era surpreendentemente bom, considerando o tempo que haviam permanecido abandonados. As soluções de formol ainda mantinham concentração adequada. Os recipientes estavam intactos e os tecidos preservavam características anatômicas detalhadas que permitiam identificação clara de cada estrutura orgânica. Mais perturbador ainda era descobrir que muitos dos órgãos preservados correspondiam exatamente às formas humanas que estávamos visualizando nos exames de imagem. O cérebro adicional que Dr. Roberto havia visto na tomografia de crânio era anatomicamente idêntico a um dos espécimes cerebrais encontrados na sala abandonada. As mãos, rostos e figuras fetais que apareciam nos nossos exames tinham correspondências diretas e precisas com órgãos específicos da coleção esquecida. A descoberta gerou uma crise administrativa e ética no hospital. Como era possível que material biológico humano tivesse sido esquecido por tantos anos sem supervisão adequada? Quem era responsável por aqueles órgãos preservados?
De onde haviam vindo originalmente? Qual era a documentação ética que autorizava sua preservação? Por que estavam influenciando exames de imagem realizados décadas depois? Doutor Augusto imediatamente comunicou a descoberta à direção do hospital, que convocou uma reunião de emergência envolvendo representantes da administração, Comitê de Ética Médica, Vigilância Sanitária e Consultoria Jurídica especializada em questões hospitalares. A situação era delicada porque envolvia material biológico humano abandonado, possível violação de protocolos de biossegurança e fenômenos inexplicáveis que poderiam comprometer a credibilidade técnica do hospital. A direção decidiu contratar uma empresa especializada em descarte de material biológico para remover adequadamente todos os espécimes encontrados nos subsolos. O processo precisava seguir protocolos rigorosos de biossegurança, incluindo documentação detalhada de cada item encontrado, análise microbiológica das soluções conservantes e cremação apropriada de todo o material orgânico. Durante o processo de catalogação dos órgãos abandonados, descobrimos informações ainda mais inquietantes sobre a origem daqueles materiais. Muitos dos espécimes não tinham documentação de origem adequada. Não havia registros claros de quais pacientes haviam doado aqueles órgãos para estudo, quando haviam sido coletados, qual era a autorização ética para sua preservação ou qual finalidade médica justificava sua conservação prolongada. Alguns recipientes tinham etiquetas de identificação tão antigas e deterioradas que eram completamente ilegíveis. Outros não tinham identificação alguma, apenas números codificados que não correspondiam a nenhum sistema de catalogação conhecido do hospital. Era como se aqueles órgãos humanos tivessem existido em um limbo legal e ético, esquecidos pela burocracia hospitalar, mas de alguma forma mantendo uma presença energética que transcendia sua condição física. O aspecto mais perturbador da descoberta era que alguns órgãos estavam em condições de preservação que desafiavam explicações científicas convencionais. Corações que deveriam ter se deteriorado significativamente após décadas em formol estavam perfeitamente conservados, com estruturas internas nítidas e detalhadas. Cérebros mantinham arquitetura neuroanatômica complexa, que normalmente se degrada rapidamente, mesmo com preservação química adequada. Era como se aqueles órgãos tivessem mantido algum tipo de vitalidade residual, alguma energia biológica que os preservava, além dos limites normais da decomposição post-mortem. E essa energia, de alguma forma que nossa ciência médica ainda não consegue explicar, estava influenciando os equipamentos de imagem do hospital, criando as aparições que vínhamos documentando sistematicamente. O processo de remoção do material biológico abandonado durou 2 semanas completas e envolveu protocolos complexos de segurança. Cada órgão foi individualmente catalogado, fotografado, submetido à análise microbiológica e finalmente cremado seguindo normas ambientais rigorosas. Todo o processo foi supervisionado por representantes da vigilância sanitária e documentado detalhadamente para arquivo permanente. Durante o período de remoção, monitoramos cuidadosamente nossos exames de imagem para verificar se os fenômenos anômalos continuariam ocorrendo. Mantivemos o protocolo de dupla leitura e documentação detalhada de qualquer irregularidade encontrada nos laudos radiológicos. Os resultados foram imediatos e definitivos. A partir do momento em que o primeiro grupo de órgãos preservados foi removido dos subsolos, as anomalias nos exames de imagem diminuíram drasticamente. Quando todo o material biológico foi completamente removido e cremado, os fenômenos paranormais cessaram totalmente. Após a remoção completa, voltamos à rotina normal de exames radiológicos, sem mais aparições de formas humanas inexplicáveis, sem mais rostos olhando através das imagens, sem mais figuras anatômicas impossíveis. Os equipamentos funcionavam perfeitamente. Os exames mostravam apenas patologias reais e identificáveis. A interpretação radiológica retornou aos padrões científicos convencionais. Mais importante ainda, a taxa de precisão diagnóstica do nosso departamento melhorou significativamente após a resolução dos fenômenos anômalos. Sem as distrações causadas pelas aparições inexplicáveis,
Conseguíamos nos concentrar totalmente na detecção de patologias reais, resultando em diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes para os pacientes. A experiência transformou profundamente minha perspectiva sobre medicina, sobre os limites entre vida e morte e sobre aspectos da existência humana que nossa formação científica tradicional não aborda adequadamente. Percebi que hospitais são ambientes onde essas fronteiras são constantemente testadas, onde restos de vitalidade humana podem persistir de formas que nossa ciência ainda não consegue compreender totalmente. Comecei a questionar outras anomalias menores que havia encontrado ao longo da minha carreira, pequenas inconsistências em exames que sempre atribuía a problemas técnicos ou variações anatômicas incomuns. Quantas dessas irregularidades eram, na verdade, manifestações sutis de energias residuais, memórias biológicas que persistiam além da morte física dos pacientes? A radiologia, percebi através desta experiência, é muito mais do que uma janela técnica para o interior do corpo humano. Pode também ser uma janela para dimensões da existência que normalmente não conseguimos perceber com nossos sentidos convencionais. Quando observamos através dos tecidos e órgãos com nossos equipamentos de alta tecnologia, às vezes captamos ecos de vitalidade que transcendem a materialidade física. Esta percepção me levou a adotar uma abordagem mais holística na interpretação de exames de imagem. Obviamente, mantenho rigor científico absoluto na análise de patologias e condições médicas, seguindo todos os protocolos estabelecidos pela medicina baseada em evidências. Mas também desenvolvi sensibilidade para anomalias sutis que podem indicar influências energéticas ou presença de memórias biológicas residuais. Hoje, 12 anos depois de começar minha carreira em radiologia, abordo cada exame com uma perspectiva que combina precisão técnica com abertura para aspectos mais sutis da experiência humana. Não é misticismo ou pseudociência, é simplesmente reconhecimento de que existem dimensões da realidade que nossa tecnologia médica às vezes consegue captar, mesmo quando nossa compreensão teórica ainda não consegue explicá-las adequadamente. Trabalho agora em colaboração estreita com outros departamentos do hospital para garantir que materiais biológicos sejam sempre descartados adequadamente, que não hajam mais esquecimentos como os que descobrimos. Participo ativamente de comitês de ética em pesquisa que estabelecem protocolos rigorosos para manuseio, conservação e destinação final de tecidos humanos utilizados em estudos médicos. Também me tornei uma defensora discreta da medicina integrativa na radiologia. Além dos laudos técnicos tradicionais baseados em achados anatômicos e patológicos, presto atenção especial em aspectos energéticos dos exames, em padrões sutis que podem indicar influências que vão além das puramente físicas. Compartilho essas observações com colegas interessados, sempre dentro de um contexto científico respeitoso. Dr. Augusto apoiou completamente essa abordagem mais ampla, e atualmente nosso departamento é reconhecido regionalmente como referência em diagnóstico por imagem sensível, que combina precisão técnica rigorosa com percepção expandida para aspectos menos convencionais da medicina. Outros hospitais frequentemente procuram nossa consultoria quando enfrentam anomalias inexplicáveis em seus exames de imagem. Desenvolvemos protocolos informais para identificar e resolver problemas energéticos em ambientes hospitalares. Já prestamos consultoria para 3 outros hospitais que enfrentavam situações similares: aparições inexplicáveis em exames, equipamentos com funcionamento irregular sem causa técnica, sensações de desconforto em áreas específicas dos prédios hospitalares. Em todos os casos, descobrimos que os fenômenos estavam relacionados à presença de materiais biológicos inadequadamente descartados, áreas onde haviam ocorrido traumas emocionais intensos ou locais com histórico de mortes frequentes que não haviam recebido cuidados energéticos apropriados após essas experiências. A experiência me ensinou que hospitais são ambientes energeticamente muito complexos, lugares onde a linha entre vida e morte é constantemente cruzada, onde emoções intensas são vivenciadas diariamente, onde memórias de sofrimento e cura se acumulam ao longo dos anos. Às vezes,
Essas energias se concentram de formas que a medicina tradicional não consegue explicar ou resolver com métodos convencionais. Como radiologistas, temos uma responsabilidade que vai muito além da simples interpretação técnica de imagens médicas. Somos guardiões da qualidade diagnóstica, mas também sentinelas da integridade energética dos ambientes onde trabalhamos. Precisamos garantir que nossos departamentos sejam espaços propícios não apenas à precisão técnica, mas também ao bem-estar de pacientes e profissionais. Cada exame que realizo atualmente é uma oportunidade de servir não apenas ao diagnóstico médico convencional, mas também ao entendimento mais profundo dos mistérios da existência humana. A radiologia se tornou, para mim, uma forma de honrar tanto os aspectos científicos quanto os aspectos sagrados da medicina, reconhecendo que curar envolve dimensões que vão além do puramente material. Hoje, quando treino residentes em radiologia para trabalhar no nosso departamento, sempre compartilho essa experiência como parte da formação integral, não como superstição ou fantasia, mas como lembrança de que a medicina envolve mistérios que nossa ciência atual ainda não consegue explicar completamente, e que manter humildade e abertura para o inexplicável são qualidades tão importantes quanto competência técnica. Ensino a importância de manter ambientes hospitalares energeticamente limpos e harmonizados, de prestar atenção aos aspectos emocionais e espirituais dos pacientes, de trabalhar não apenas com imagens de órgãos doentes, mas com seres humanos integrais que trazem histórias complexas de vida, sofrimento e esperança de cura. A medicina do futuro, acredito firmemente, será necessariamente integrativa. Combinará os avanços tecnológicos e científicos mais sofisticados com sabedorias antigas sobre cura, bem-estar e integralidade do ser humano. Aprenderemos a tratar não apenas doenças detectadas em exames, mas pessoas completas vivendo em ambientes que honram tanto suas necessidades físicas quanto suas dimensões energéticas e espirituais. Aquela experiência assombrada no departamento de radiologia me ensinou que, como profissionais de diagnóstico por imagem, somos responsáveis não apenas pela qualidade técnica dos nossos laudos, mas também pela qualidade energética dos ambientes onde pacientes vulneráveis vêm buscar respostas para seus problemas de saúde. É uma responsabilidade que abraço com seriedade, gratidão e compromisso de servir a medicina mais integral e humana. 12 anos de radiologia me ensinaram que cada imagem que analisamos carrega muito mais informação do que estruturas anatômicas e patologias visíveis. Carrega também ecos da história de vida do paciente, memórias de experiências traumáticas, esperanças de cura, medos sobre o futuro. Nossa função é facilitar processos diagnósticos que honrem tanto os aspectos científicos quanto os aspectos mais sutis e profundos da experiência humana de adoecer e buscar cura.